Sejam bem-vindos os irmãos, mais uma vez nós dizemos. Gostaria de pedir para o irmão Norberto, pastor Norberto, está fazendo uma oração mais uma vez pela palavra, passando para o Jamê, amém? Senhor Pai, em nome do seu Filho Jesus, Senhor, Pai, vem com a sua palavra hoje através desse vaso, Senhor, abençoa ele, Pai, que ele consiga ser fiel a tudo que o Senhor tem para passar, a tudo que tem que entrar nos nossos corações, e a toda a sua palavra, Senhor, que seja digno e fiel, Senhor, que esteja alinhado contigo, Pai. É isso que eu te peço nessa noite de hoje, Pai, em nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém. Boa noite, amados. Bom estar aqui. Depois de quanto tempo? Sei lá, eu sou muito ruim de data. Sou muito ruim. Mas é bom estar aqui. Receber o carinho, o abraço. Receber, assim, cada abraço de vocês. Faz muito bem, né? Como vocês sabem, aprove o Senhor recolher minha esposa. E quando isso aconteceu, minha vontade era entrar numa caverna. Fica lá assim, não conversar com ninguém. Mas imediatamente o Espírito Santo falou comigo que entrar numa caverna seria morte para mim. Que a igreja é lugar de cura, é lugar de saúde. E é por isso que eu estou aqui. No ano passado, segundo semestre, eu suspendi todos os compromissos, fiquei ali em Jundiaí, eu estava morando em Cascavel, como vocês sabem. E aí, sepultamento de Iranias, filhas, os genros, todos sentaram comigo e deram uma ordem assim, sumária, para eu voltar para Jundiaí. Eu estou naquela fase que tem que obedecer, né? Tem alguns textos bíblicos que se encaixam muito comigo. E um deles é esse, né? Quando você era novo, você ia para onde você queria. Mas depois de velho vão te cingir e levar para onde você não quer. E o último lugar que eu queria é voltar para Jundiaí. E eu estou lá. Estou ali desde final de agosto e tenho procurado servir a igreja ali. Eu não tenho mais nenhuma responsabilidade no dia a dia da igreja e o meu trabalho lá está com os pastores. Ali está com eles, ajudando, cobrindo, aconselhando. E em janeiro, final de dezembro, janeiro, eu voltei ao meu trabalho. E tinha represado muito compromisso, né? Então agora eu estou tentando pagar a dívida, né? De congregações que eu deveria ter visitado, ou não deveria, não sei. Mas estou aí, né? Peço perdão aos irmãos, porque de fato os irmãos estão insistindo comigo para eu vir desde o começo do ano, né? E só consegui vir aqui agora. Mas graças a Deus pela amizade, pelos amigos que Deus me deu. A igreja é assim. A igreja é um lugar, muitas vezes, de paradoxos, né? Quando o profeta pergunta a Jesus Cristo que feridas são aquelas, ele dizia: são as feridas que eu sofri na casa dos meus amigos. É a igreja. É a igreja. Por outro lado, é o único lugar onde a gente tem cura. É o ambiente que faz ferida, mas é o ambiente que traz cura para a gente. Então, se eu pudesse lhe dar um conselho assim para a gente começar, nunca se afaste da igreja. É ali que o sangue flui, correto? Se nós andarmos na luz, como Ele, na luz está. Qual é a primeira consequência? A gente tem comunhão uns com os outros. E a segunda consequência? O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então a purificação, amados, está no corpo. No corpo. Amém? Bom, antes de entrar no tema, eu queria
mostrar para vocês os meus 2 últimos livros. Não o último no sentido de que nunca mais vou escrever, mas o último que eu escrevi. Um é esse, o reino de Deus é mordomia cristã. Ela trata de administração financeira e fala, uma das coisas que eu procuro falar aqui é a respeito de um comentário que tem na internet. Aliás, eu descobri que tem uma matéria hoje em dia chamada Internet Teologia. Conhece? Não. O que tem de coisa nessa matéria na internet. E uma delas é dizer que o dízimo não está no Novo Testamento. E eu não sei se alguém crê assim, mas eu chamo de, desculpa, analfabetismo bíblico. Porque o dízimo não é do Velho Testamento. Primeira vez que o dízimo aparece, quem se lembra? Abraão, voltando da guerra, ele encontra com Melquisedeque. E ele entrega o dízimo como produto de gratidão. E quem era Melquisedeque? Melquisedeque era a figura de Cristo. Então a entrega do dízimo é uma atitude de gratidão a Jesus. Agora, está na lei? Sim, a aplicação. A lei regulamenta a aplicação do dízimo. Então, eu procuro mostrar que o dízimo está no Novo Testamento. Está, claramente. Quando você pega 1 Coríntios 9, quando Paulo fala a respeito do seu próprio ministério, ele usa a expressão direito 5 vezes. Eu também tenho direito, direito, direito. E um direito, para quem entende de leis, você sabe que um direito só existe se uma lei o estabeleceu. Sem uma lei não há direito. E Paulo fala, eu tenho direito. E só pode ter direito se houver um mandamento que legaliza isso, não é? Então esse livro fala disso, a administração das finanças. Esse outro livro aqui, infelizmente só tem esse, porque esgotou lá em casa, não deu tempo de eu pegar em Valinhos, que é onde ficam os livros. Esse livro ele começa mostrando as grandes guerras, as grandes catástrofes, as enfermidades, mostra os grandes momentos em que morreram muitas pessoas. E aí eu mostro que houve uma força maior do que catástrofes naturais, maior que catástrofes provocadas pelo homem, maior do que desastres, que é o pecado. Esse matou mais gente de qualquer outra coisa. E em cima disso eu mostro a força que Deus trouxe para suplantar o pecado, que é o perdão. Então esse livro trata disso, do perdão. Como receber o perdão de Deus, como viver uma vida perdoada e como perdoar. Esse pequenininho aqui é a primeira parte do grande. Isso aqui a gente trabalha para evangelizar pessoas. Você mostra o que o perdão de Deus fez. Então esses livros estão ali, tá bom? Como sempre, eu digo, eu não vivo de venda de livro. Está ali, tem lá o Pix. Se você não tiver dinheiro para pagar, leva do mesmo jeito. Tá bom? Não tem problema nenhum. Eu não vivo disso. Fala, meu irmão. Tem, esperando a Cristo. Eu quero ler um texto com vocês. Se os irmãos quiserem anotar aí o tema dessas nossas reuniões, o tema é esperando a Cristo, tá? E para começar eu quero ler um texto com vocês. O texto está no Salmos 11. Salmos 11, o versículo 3. Vocês conhecem esse texto? O que é que diz o texto aí? Quem vai ler? Quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? Quando os fundamentos são destruídos, O que pode fazer o justo? quem pode fazer o justo? Pode se assentar, obrigado.
Essa semana eu conversava com um juiz, um irmão ali de Florianópolis, um rapaz cheio de Deus. E a gente conversava sobre a situação do mundo. E ele dizia uma coisa assim: Jamil, no que diz respeito à família, não tem mais jeito. As leis que estão sendo promulgadas, as leis que estão sendo estabelecidas no nosso Congresso, já tem endereço certo, que é a destruição da família. E está escrito que os homens se levantariam nos últimos tempos contra tudo que se chama Deus. E as duas coisas que mais falam de Deus na face da terra é a família e a igreja. Se você destruir, você aqui sujeito indeterminado, não é você não. Se você destruir a família, você destrói a igreja, você acaba com ela. E há uma força do inimigo, e eu não preciso falar com vocês sobre isso, que todos nós já sabemos aqui, um mal feito, bem feito, com o objetivo de acabar com a família. A família que toma o nome de Deus, toda família toma o nome de Deus. A família tem como base a própria paternidade de Deus. A própria palavra pátria vem de quê? De pater. A pátria fala de Deus, da paternidade de Deus. E o homem não quer nada disso, o ser humano não quer nada disso. Então o texto que está falando aqui, que o salmista fala para nós, está dizendo que se nós perdermos os fundamentos, não há mais o que fazer. E observando esse tempo de vida, eu estou com 75 anos, então eu já vi coisas que eu achava que eu não fosse viver suficiente para ver. Falar, meu Deus do céu, eu acho que eu devia ter morrido bem antes, para deixar de ver o que a gente vê. Os fundamentos estão sendo destruídos. Sim ou não? Fundamento da honradez. Quem é que trabalha com honradez hoje? Quem é que honra compromisso? Quem é que se esmera por chegar no horário? Quem é que se esmera para pagar as dívidas antes que chegue o dia do pagamento? Quem se esmera para cumprir a lei de trânsito? São fundamentos que estão sendo destruídos. Fidelidade, lealdade, honra, respeito aos mais velhos. Eu acho que todos aqui são daquele tempo que antes de dormir falar, bênção, pai. Você ouve isso hoje, não? Acabou. A bênção dos pais é um fundamento. É um fundamento que sustenta a família. É a bênção dos pais. Deus me orientou a escrever uma palavra profética para cada neto meu. E eu escrevi. E agora eu estou escrevendo uma palavra profética para cada filho. É a bênção que eu tenho que deixar para eles. Correto? Você está escrevendo uma bênção para os seus filhos? Não. Você precisa. Porque a gente entrega assim, parece filho de avestruz, né? Você sabe o avestruz? Põe o ovo, deixa lá que o sol choca. E tem pai que é assim, pai tipo avestruz. E nós temos que tomar de novo a responsabilidade. Eu já comentei com vocês uma coisa aqui, e vou comentar de novo, e eu não me envergonho de repetir as mesmas coisas, porque são segurança para vocês. Mas eu tenho dito, amados, que nós os pais abrimos mão de alguns privilégios. Por exemplo, o privilégio de levar o filho, a filha, à conversão. Meu Deus do céu, tem alguma coisa, o que você acha, Norberto? Tem alguma coisa mais elevada que isso? De você ver os seus filhos se rendendo ao Senhor e você levá-los a isso? Eu me lembro da minha filha, com 9 anos, 8 para 9 anos, falou, pai, eu quero ser batizada. E eu fiz todas as perguntas que um pai deve fazer, e ela respondeu satisfatoriamente a todas as perguntas. Mas como eu não confio em mim, eu pedi para os presbíteros fazer uma sabatina com ela. E eu fiquei assim, mais ou menos de longe, para ela não me ver.
E começaram a perguntar, e perguntaram: Cíntia, como é que você conheceu a Jesus? Ela falou assim: meu pai me levou a Cristo. Meu Deus, para que outro diploma? O que foi que eu falei? Senhor, despede em paz o teu servo, porque os meus olhos contemplaram a tua glória. Vê mais o quê? Vê mais o quê? E eu sou extremamente grato. Os meus 4 filhos, eu os levei a Cristo e os batizei. Os 4. Os netos, vários deles. Tenho 7 netos. Nós deixamos o privilégio de levar os filhos na mão da escolinha dominical. Uma vez uma senhora me pegou na saída do culto, e infelizmente para ela, me pegou num dia ruim, e ela falou: Jamê, você precisa conversar com meus filhos, porque eu já não aguento mais. Eu falei: não sou pai deles. Agora eu vou conversar com seu marido, e se precisar bater, eu vou bater nele. Mas seus filhos são seus, não são meus não. Terceirizamos. Nós estamos no tempo da terceirização. Terceirizamos, amados, a descoberta de ministério. Quantas famílias você conhece que estão preparando os filhos para o ministério? Quantas você conhece? Eu vou abrir a mão aqui, você conta aqui na minha mão, tá? Se quiser, esconda alguns dedos. Conta. Quantas famílias você conhece que está preparando os filhos para o ministério? Agora, quantas famílias você conhece que está fazendo todo o esforço para os filhos terem uma profissão boa e ganhar dinheiro? Não é isso que Jesus fala, que nos últimos dias os homens se casariam, se dariam em casamento, comprariam, venderiam? Não tem nada de pecado nisso. Só que tem coisa boa, tem coisa melhor e coisa excelente. E a gente fica na mediocridade das coisas boas. Perdemos o privilégio, abrimos mão do privilégio de levar nossos filhos ao ministério, sentar com eles e conversar sobre o ministério, sobre o chamado. Vocês concordam comigo, não? Destruir dos fundamentos, estou falando de fundamento. Correto? A partir do ministério, guiar os filhos para a profissão. Primeiro vem o ministério, depois a profissão. A profissão é uma ferramenta para o desenvolvimento do ministério. Primeiro você tem um chamado de Deus, depois você tem uma profissão. A profissão é aquilo que você vai usar para desempenhar o seu ministério. E dias atrás eu recebi, estou te falando de domingo agora, um irmão lá em Florianópolis me procurou: Jamê, você conhece algum marceneiro crente que tem uma empresa lá de Portugal que está procurando um marceneiro crente para abrir uma marcenaria em Guiné-Bissau? Mas ele não está querendo ganhar dinheiro, ele quer um marceneiro que seja evangelista, porque como marceneiro ele vai entrar em Guiné-Bissau e vai ganhar visto, ganhar um bom salário, ganhar casa, ganhar carro, para evangelizar. Me compreende, amados? Mas qual a preocupação nossa? É com profissão. Qual é a profissão que dá mais dinheiro hoje? Aí a gente comete uma tolice. Qual é a profissão que dá dinheiro hoje? Qual é? Fala para mim aí, que eu nem sei. Pastor não é, mas pelo menos sérios, né? Medicina, tá. Aí todo mundo foi para a faculdade fazer medicina. Daqui a 4 anos está assim de médico. Cada árvore da cidade tem um médico. Eu tenho dito para os pais assim: já que você quer errar, erra com classe. Procura saber qual é a vocação da sua cidade. Qual a vocação da sua cidade? E qual a profissão que vai dar dinheiro daqui a 15 anos? Porque daqui a 5 anos o mercado vai ser saturado. Agora, advogado, né? Minha filha é advogada. Advogado é bom porque faz qualquer outra coisa. Se vai errar, erra direito. Faz uma pesquisa de mercado, não para agora, para 10, 15 anos no futuro.
E nós abrimos mão, deixamos que os psicólogos sentem com nossos filhos e descubram a profissão. Graças a Deus, eu e minha esposa levamos nossos filhos à profissão, porque a gente acompanhava. Essa advogada, você precisa ver para disciplinar como ela queria convencer a gente que ela não devia apanhar, e tinha um arrazoado. Pai, deixa eu explicar, pai, deixa eu explicar. Assim, pode explicar. E explicava assim direitinho por que ela tinha feito o que tinha feito. Você entendeu, pai? Entendi. E agora, pai? Agora você vai apanhar. Sim, pai, mas eu expliquei. Sim, eu entendi. Mas vai apanhar, ué. E nós entendemos que já era advogada. Só encaminhamos ela, e ela hoje é uma excelente advogada. Ela e a filha dela é que tem aquela ONG que já trouxeram até agora 1000 afegãos do Afeganistão. Estão fazendo a advocacia, minha filha fez pós-graduação em liberdade religiosa, em Oxford, em Coimbra, porque ela entende que o chamado dela é defender a igreja. Então, para ela, a profissão faz parte do ministério. A outra queria ser médica, porque a gente cuidava do grupo em Campinas, formado por uma médica da Unicamp, e ela era evangelista. Inclusive, às vezes eu chegava na casa dela na reunião, todo mundo de branco. Falava: Deus, será que eu vim na reunião errada? E por causa disso ela falou: pai, eu quero ser médica. Eu falei: filho, ó, pai não tem dinheiro para um curso tão caro, mas vamos orar. 3 vezes não passou no vestibular. Eu falei: pai, o que eu faço? Eu falei: faz magistério. Eu me lembro que ela falou assim: mas pai, quer dizer que eu estou condenado a andar com fusquinha o resto da vida? Eu falei: não, filha, faz. Fez e se achou. Ótima professora. Está fazendo pós-graduação, porque ela quer, na sala de aula, ganhar o coração das pessoas. A outra foi mais direta, porque desde pequenininha ela queria cuidar de pessoas. Por causa disso, ela e o marido hoje estão cuidando de uma igreja na Inglaterra. Domingo à tarde tive uma conversa muito boa com meu filho sobre ministério, e Deus está falando com ele. Eu não vou abrir mão disso, eu não vou dar para outra pessoa. E a terceira área que a gente abriu mão é do casamento. Eu pergunto a vocês: qual menino, qual a menina que com 21, 22, 23 anos tem condição de escolher a pessoa com quem ele vai passar o resto da vida? Sim ou não? Aí a gente fala assim, com aquela atitude bem espiritual: eu não vou me envolver nesse negócio do coração do meu filho. Como não? Claro que você não pode falar: filho, casa com aquela outra. Mas você tem a responsabilidade de chegar junto e orar por isso. Eu sempre perguntei às minhas filhas: como é que está o coração? Ele dizia: pai, estou gostando do menino, vamos orar por isso. Daqui a pouco não era mais aquele, era outro, ia orar de novo. Não tem problema gostar, não tem problema nenhum. Tempos atrás eu perguntei para o meu menino, tinha 11 para 12 anos: filho, como é que está o coração? Ah, pai, estou gostando de 2 moças. Uma era a professora e outra era a menininha da classe. Graças a Deus, semana passada eu perguntei para ele: como é que está o coração? Está bem, pai, está livre. Você não está olhando para ninguém, não, pai. Só vou olhar para alguém quando eu tiver uma boa profissão, um ministério e dinheiro para sustentar a esposa. Antes disso, não vou olhar para ninguém, não. Graças a Deus. Eu não vou abrir mão disso. Eu não vou abrir mão. Nenhum pai deve abrir mão. Você deve dizer: esses são fundamentos. São fundamentos. Se os fundamentos são destruídos, o que pode fazer o justo? Tem muito fundamento destruído. Vocês concordam ou não? Algum comentário? Algum comentário? Posso seguir?
Alguma pergunta? Alguma coisa que não foi entendida? Nesse quadro que nós estamos vivendo, a gente tem algumas certezas. Uma certeza que a gente tem, muito sólida, é que o Senhor Jesus está muito perto de voltar. Vocês concordam ou não? Muito perto. Quantos anos? Eu não sei. Eu gostaria que ele viesse assim, logo, mais rápido possível. Mas eu não determino isso. Correto? Eu digo que são 50% de possibilidade. Ele vir ou eu ir. Não é 50%, né? E pensando nesses fundamentos que são destruídos, a gente sabe, a gente estuda a palavra, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, Tessalonicenses, Apocalipse, e você sabe que ele está às portas. Claro que nenhum de nós é tolo o suficiente para dizer que ele virá dia tal, do ano tal, do mês tal, mas a gente sabe que ele está às portas. Mateus 24, praticamente se cumpriu tudo, menos um versículo. Lembra? Menos um versículo, que é o versículo 14. E será pregado este evangelho do reino para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Isso ainda não aconteceu, porque nós estamos um pouco vagarosos, mas vai acontecer. Amém? E pensando nisso, me ocorreu, porque a gente fica analisando os sinais, o amor se esfriando, ciência se multiplicando, o demônio operando assim com toda a liberdade que tem, correto? Os fundamentos, os valores, como a gente está falando. E me ocorreu assim pensar do ponto de vista de Deus. Entendeu ou não? Até falar um ponto de vista de Deus é esquisito, né? Porque um ponto de vista é a vista de um ponto. E Deus não vê de um ponto, Deus vê tudo, né? Mas entenda o que eu quero dizer. Como é que Deus está vendo? E o que Deus está esperando encontrar? Você já parou para analisar isso? O que Deus está esperando encontrar? Então eu queria ler com você 4 textos que falam disso. Então, se Deus permitir, entre hoje e sábado de manhã, eu quero tratar desses 4 pontos com vocês, tá bom? O primeiro texto está em Lucas 18, 8. Primeiro texto. Anotou? O segundo texto está em Lucas também, o capítulo 12, verso 42 e verso 43. Esse é o segundo texto. O terceiro texto é 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4, principalmente o versículo 4. Estão anotando? Está rápido demais, não? Está dando para acompanhar? E o quarto texto é Hebreus capítulo 12, versículo 14. Esses 4 textos falam da expectativa do Senhor, porque normalmente a gente pensa na nossa expectativa, o céu se abrindo, o Senhor chegando, aí depois voa de ouro, que mais? Mar de cristal, árvore da vida. Mas é mais importante eu saber o que Deus espera do que eu ter uma noção do que eu espero encontrar. Correto? Porque o que eu espero encontrar é meio impreciso, que a gente não sabe direito como são as coisas. As coisas que nós pensamos a respeito de escatologia, a maior parte das coisas que a gente ensina são interpretações. Vocês concordam ou não? Tudo bem. São interpretações, não são coisas que nós podemos afirmar, vai ser assim, assim. Não é isso? Vocês concordam ou não? Mas isso que eu estou falando a vocês aqui não é interpretação, é o que Deus espera. Qual é o primeiro texto? Lucas 18.
Lucas 18 trata da insistência da oração, correto? Interessante a abordagem de Jesus, porque ele toma como exemplo um juiz iníquo e compara com Deus como Pai. Lembra do texto? E ele está falando da importância da gente orar sem desanimar, sem desmaiar, sem esmorecer. É disso que ele está falando. E aí ele conta a história da mulher que tinha uma grande necessidade e insiste com o juiz, e por fim o juiz, o que ele fala? Gente, esse texto é muito conhecido. O que o juiz fala? Eu não temo a ninguém. Ele começa nessa base: eu não temo a ninguém, não temo a Deus, mas essa mulher está me perturbando, então eu vou dar a ela o que ela está pedindo. E Jesus chama esse juiz de iníquo. Se um juiz iníquo, pela insistência, é capaz de dar o que a gente precisa, quanto mais o nosso Deus que nos ama. Amém? Ele nos dá. E Jesus fala assim, que Ele vai nos dar depressa, ainda que pareça tardio. Interessante, né? Depressa do ponto de vista dele, tardio do nosso ponto de vista. E aqui tem uma outra pergunta que pode ficar para um outro dia: por que Deus não responde imediatamente? Você já fez essa pergunta ou não? Eu conheci um homem em Belém do Pará, que era amigo do meu pai, e quando eu encontrei com ele, ele me perguntou sobre meu pai, se meu pai havia se convertido. Eu falei que sim, e ele falou: graças a Deus, eu orei por ele 18 anos. Isso é depressa ou é tardio? Você já parou para pensar por que Deus não responde? Bom, estou falando minha interpretação, tá? Pode estar errado ou pode não ser parecido com aquilo que você pensa. Mas uma das coisas é que nós vivemos no século do micro-ondas, no século do cartão eletrônico, do caixa eletrônico. Então, como é que funciona o caixa eletrônico? Claro, se você tiver dinheiro lá, né? Você põe o cartão, digita a senha. Como é que é a senha? Em nome de Jesus, ponto. E você fica lá e não vem. E não vem. Aí você insiste. E eu descobri que há uma doutrina, que é a doutrina da desistência, que significa assim: eu orei, Deus não respondeu porque não é vontade dele. Isso não é verdade. Então, um dos motivos pelos quais Deus não responde é porque Ele nos prepara para aquilo que nós estamos querendo. Ele demora porque Ele prova a nossa oração. A nossa oração é provada. Quando Ele pergunta ao Bartimeu o que é que o Bartimeu queria, Ele sabia o que Bartimeu ia pedir, mas Ele queria saber se o Bartimeu sabia exatamente o que precisava. Porque Ele podia pedir muitas coisas: uma capa nova, uma bengala, um cão-guia, um lugar melhor para pedir esmola perto do templo, onde o povo chegando quebrantado podia dar mais dinheiro. Mas durante todos aqueles anos ele entendeu que o problema dele não era bengala nova, não era um cão-guia, não era capa nova. O problema dele é que ele era cego. Muitas vezes a gente faz orações que não é o que a gente precisa. Aí Deus fala assim: ora mais, vai. Ora mais, vai orando, vai orando. Até você descobrir o que é que você precisa. Um outro motivo que eu acho que Deus demora é porque Ele ama ouvir a nossa voz. Deus não está querendo te dar nada, Deus está querendo você perto dele. E se Ele lhe der logo, você cai fora. Daí você pede. Aí Deus fala assim: se eu der, ele escapa. Se eu der, ele some. Então eu não vou dar não, fica aí perto de mim, vai pedindo, vai pedindo. Você sabia que Deus mais quer ouvir a nossa voz do que nós a dele? Porque o nosso Deus não é um respondedor de oração. O nosso Deus é um Deus de relacionamento.
E tem gente que trata Deus como um Deus que dá as coisas. Então você chega lá com uma lista e vai ticando lá, né? Deus, visita minha tia, visita meu irmão, dá emprego para fulano, tal, e na volta compra pão, não sei o quê. E o nosso Deus não é um Deus gênio da lâmpada, é pai. E qual o pai que não gosta de sentar com o filho, ainda para não falar nada? Eu gosto de sentar com meu filho. Às vezes meu filho vai lá para minha cama, aquele homem grande, 1,80 m e tanto, deita lá na minha cama, eu fico coçando a cabeça dele, ele fica quietinho, ele não é de falar muito, eu também não, mas que tempo gostoso. Se eu sou assim, e o meu pai do céu? Então estou colocando para vocês esses pontos aí, não estou dizendo que são absolutos não, mas assim só para você pensar. Vamos voltar para o texto. Vamos voltar para o texto. E aí, o que ele diz? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Então essa é uma das coisas que Deus espera, encontrar fé na terra. Se é isso que Deus espera, o que eu devo fazer? Eu devo trabalhar nesse ponto, eu devo buscar Deus sobre isso, eu devo clamar a Deus sobre isso, eu devo buscar a palavra, porque a fé vem pelo e o ouvir pela palavra. Você não pode esquecer dessa preposição. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. É a palavra que abre o nosso ouvido para a gente ouvir a Deus. Correto? A fé, queridos, ela não é de geração espontânea. Ela não é uma coisa assim que nasceu em mim. A fé que Deus fala é uma fé que vem dele, não nasce na gente. Mas eu tenho observado que a maior parte de nós usa uma fé que eu chamo de fé natural para se relacionar com o Senhor. Então aqui eu estou classificando 2 tipos de fé: uma fé que é natural e uma fé que é espiritual. O que é a fé natural? Bom, fé natural é aquela fé que vem da experiência e que todo homem tem. Todo homem tem. O homem mais ateu, o homem mais perverso, ele tem fé. Por exemplo, quando ele entra num avião, ele tem fé que o mecânico fez uma boa revisão no avião. Ninguém falou para ele, ninguém assinou um certificado de boa manutenção, mas ele tem fé que isso aconteceu. Sim ou não? Que se ele não tivesse fé, ele embarcaria? Não. Ele tem fé que o piloto fez um bom curso de pilotagem. Ele sabe manejar aquele monstro lá. Ele sabe pôr aquilo no ar. Tem uma outra área também que ele tem fé, que aquele piloto não brigou com a família nem com a esposa na noite passada. Você sabe que vários acidentes de avião foram pilotos se suicidando? Você sabia, não? Pois é, vários, comprovadamente. A pessoa tinha problema com a família, a pessoa tinha problema com droga, a pessoa tinha dívidas altas, aí resolveu embicar o avião. Por isso que hoje, quando um dos dois sai da cabine para ir no banheiro, por exemplo, uma terceira pessoa tem que ficar na cabine junto, um dos comissários. Um piloto não pode ficar sozinho na cabine em hipótese nenhuma, para evitar suicídio, porque ele suicida ele e suicida os outros. Suicidou todo mundo lá. Então eu tenho que ter fé que esse piloto não está em crise. Você percebeu que é questão de fé? Ele também crê na companhia. Ele sabe que se ele entrar aqui, a companhia vai levá-lo lá onde ele quer.
Se ele não acreditasse nisso, ele pagava a passagem antes? Não. Ele falava, não, me leva que depois eu pago. Mas não, eu nunca vi isso. Alguém falar assim, me leva lá, quando chegar em tal lugar eu te pago a passagem. Não, a gente tem fé. Fé é baseada na experiência. Mas a fé de Deus não é baseada na experiência. É baseada na palavra que Deus fala. Deus falou, a gente creu. O próprio Deus fala isso. Eu criei, por isso falei. É Deus falando. O texto de... Deixa eu pegar o texto aqui com vocês. Por exemplo, Atos 13:16. Atos 13:16. O que diz o texto? Você se lembra a história? Pedro e João estavam no templo e um homem é curado. Lembra disso? Aí as pessoas cercam. E ele fala assim, gente, esse homem foi curado pela fé que vem por intermédio de Jesus Cristo. Ou seja, a santidade, a justiça, a pureza, a glorificação são coisas imputadas a nós. É um dom. Amém, amados? É um dom. A fé é um dom. E Judas, versículo 3, o que é que diz? Quando eu estava escrevendo essa carta para vocês, eu me senti compelido a exortar vocês a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Não tem nada a ver com fé natural. Às vezes a gente chega para Deus e fala assim, Deus, assim como o Senhor fez com Abraão, faz comigo. Não funciona. Deus não trabalha em cima de jurisprudência. Não é porque Ele fez ali que Ele faz agora. Amém? É mais ou menos com os nossos filhos, né? Você dá um presente para o filho mais velho, o filho fala assim, já que o Senhor deu para aquele, dá para mim também. Aí você fala, agora que eu não vou te dar. Deus não pode ser pressionado. Deus pode julgar duas coisas iguais e dando veredito diferente, dando sentença diferente, porque Deus não segue isso. Ele fala dos caminhos dele como o caminho do homem com uma donzela, como o caminho da serpente na pedra, e ele fala que os caminhos dele são inescrutáveis. O que é que significa? Não dá para, não tem rastro a seguir, não dá para seguir o rastro. Então tudo que Deus faz é aquele momento. Tudo que Deus fala com você é aquele momento. Não é porque fez com outro que vai fazer com você. E infelizmente a gente é levado a acreditar que porque Deus fez lá, faz aqui também. Por isso nós temos um bando de crentes frustrados. Estão me compreendendo, amados? Eu não estou pedindo para você crer como eu estou falando. Eu estou pedindo para você entender o que eu estou falando. Agora o crer é um outro momento. Deus vai falar com você. Então a fé que Deus nos dá não é baseada na nossa experiência, é a palavra dele. Amém? Em Mateus 14, que eu chamo o capítulo do estresse, que capítulo pesado, meu Deus do céu. Vocês se lembram ou não? Agora ficaram curiosos, né? Ótimo. Mas deixa eu citar o texto para você. Jesus começa de manhã, curando, pregando, tocando nas pessoas, ensinando. No meio do dia, ele recebe uma notícia terrível. Qual foi a notícia que ele recebeu? João Batista foi degolado, decapitado. Por qual motivo? Uma briga da mulher. Que morte mais inglória. Daquele homem que era primo de Jesus, e daquele homem do qual ele falou que não tinha ninguém na terra maior do que ele. O maior na terra, dos nascidos de mulher. O respeito que Jesus tinha por João era muito grande. Quando ele ouve a notícia, o que ele faz? Ele se aparta, nos dando a dica do que fazer quando vem uma notícia ruim.
se aparta, entra no Senhor, vai no lugar secreto, derrama o seu coração. Esse é o lugar. Amém? Esse é o lugar. Mas o povo não deixou. E vai atrás dele. E aí, de manhã até a tardezinha, os discípulos chamam Jesus e falam o quê? Gente, é uma multidão. Quantos eram? De homens, sem contar mulher e criança. Você já pensou fazendo uma campanha de cura com 5.000 homens? E todo mundo querendo tocar em você? Como é que terminaria o seu dia? Você, no mínimo, queria uma rede, né? No mínimo. Nessa hora o discípulo chega para ele e fala: Jesus, já é tarde, e o lugar é deserto, e não tem pão. Despede, pois, o povo para que vá comprar pão. Gente, onde é que ia achar pão? Não era deserto? Ou seja, aquela sugestão, na realidade não era sugestão, era para abrir mão da responsabilidade. Tanto sim que Jesus fala o que com eles? Cuida disso, dá pão para esse povo. Fala: Senhor, 200 denários não bastariam. Lembra disso? Não. Trazem o pãozinho, traz os peixinhos, e ele abençoa, agradece, dá aos discípulos e eles repartem. Só 5.000 homens, fora mulher e criança. Vamos pensar em 15.000 pessoas. Então você já está cansado, né? Desde de manhã, morte de João, fome do povo, multiplicação do pão. Terminou isso, diz o texto que ele força os discípulos a entrar no barco. Não sei porquê, eu ainda não cheguei a uma conclusão. Por que ele força? Para atravessar o mar. E ele volta para o monte para orar. Lembra disso? De madrugada, terceira vigília da noite, ele vê o mar. E, amados, não é uma visão qualquer, é revelação. Era noite, vários estádios, ou seja, vários quilômetros de distância, ele vê. E a tempestade está lá. Ainda que o Senhor pareça distante, Ele está vendo tudo. A gente pensa que Deus abandonou. Pode ficar tranquilo, que lá no monte Ele está intercedendo por você. Ele está cuidando de você. Aí Ele vem. E vem como? Por sobre as águas. Como é que estavam os discípulos? Cansados. Era de madrugada. Foi um dia difícil. E uma tempestade, gente. Então, eles tinham toda a razão de ver fantasma. Eles tinham toda a razão de ver fantasma. Ou não tinha? O cansaço faz a gente ver fantasma. O cansaço faz a gente ver o que não é e faz a gente ver aquilo que a gente pensa que é. Lembra disso? Não? E eles começam a gritar apavorados. Começam a gritar quase enlouquecidos. O que é que Jesus fala? A única palavra que podia ser dita naquele momento: não temas, sou eu. Esse sou eu é o mesmo eu sou que Deus fala com Moisés. É o mesmo eu sou que Ele fala para os fariseus quando Ele diz: antes de Abraão, eu sou. É o Deus que é. É o Deus que é. Ele está conosco na tempestade. E o Pedro? Meu Deus do céu, como o Pedro é fantástico. O que é que o Pedro faz? Gente, eu nunca faria isso. Ele era pescador. Qual é o lugar mais seguro no meio de uma tempestade? Não é dentro do barco? E o que é que ele faz? Se é o Senhor, olha, se é. Meu Deus do céu. Se é o Senhor, me manda ir ter contigo. Gente, desculpe meu coração.
Eu não falaria isso. Sabe o que eu falaria? Se é o Senhor, chama Judas. Claro, o cara é um perturbador de Israel. Judas metia a mão no dinheiro. Se ele afundasse, ó, tranquilo. Mas o que ele faz? Ele se expõe. Ele confia na palavra de Jesus Cristo e sai do barco. Ele deixa a segurança para caminhar na palavra de Jesus. O nome disso é fé. Quando Jesus diz sou eu, isso entra no coração de Pedro e gera fé. Se não for assim, amados, é plena loucura o que ele fez. Deus já chamou você para sair do barco? As coisas que lhe dão segurança, as coisas que dão aparente segurança. Paulo fala uma frase que eu acho muito interessante. Ele fala da incerteza das riquezas. Meu Deus do céu, se tem uma coisa que dá segurança para a gente, é riqueza, né? Puxa vida, eu estou agora com um bom salário, eu tenho uma boa safra, eu aumentei inclusive os armazéns onde eu vou guardar, eu tenho muitos bens em depósito, agora eu posso descansar, comer e dormir. Se tem uma coisa que dá segurança para a gente, é riqueza. E Paulo chama de a incerteza das riquezas. Como é que é a sua adoração quando o dinheiro termina antes do mês terminar? Aconteceu como estou falando para você, de mim. Eu percebi que em determinada época do mês o meu nível de louvor caía assim. Eu não sabia discernir o que era. Até que eu descobri que eu tinha um negócio chamado TPS, tensão pré-salarial. E o pior é que lá em casa tinha aquelas latas de arroz, de feijão, que tinha aquele visor. Aí eu via assim o arroz passar e descer. E olhava para o banco e via assim o saldo descer. Aí meu nível de adoração descia junto. A incerteza das riquezas não pode determinar a nossa adoração. O nosso Deus é Deus. Sempre. Eu gosto muito daquela canção, não me lembro de quem é, que se Deus fizer, se Ele não fizer, continua sendo Deus. Eu gosto muito dessa canção. Aprendi isso, amados. Aprendi isso. E eu determinei que o dinheiro não vai determinar minhas ações, nem a falta dele. O dinheiro não é meu Deus. Porque às vezes eu tenho dinheiro, eu faço. Então foi o dinheiro que dirigiu. Às vezes eu não tenho dinheiro, eu não faço. O dinheiro que está dirigindo. São 48 anos que eu viajo no ministério. 48 anos. Nunca aqui não é força de expressão. Nunca deixei de fazer uma viagem por falta de dinheiro. Nunca. Oro. Nunca. A gente tem mania de jogar em Deus o nosso limite. Quando eu recebo um convite, eu procuro saber se é de Deus. Se é de Deus, eu vou preparar a mala. Não vou me preocupar com dinheiro, porque eu sou servo dele. E é Ele quem paga todas as minhas despesas, ainda sem dinheiro. Eu já contei para vocês. Eu estava em Jundiaí e eu precisava ir para Santa Bárbara do Oeste. Dá quantos quilômetros? 100? Mais ou menos. Eu entrei no carro e o ponteirinho estava descansando lá no cantinho assim, tranquilinho lá. Entrei no carro, dei partida, fui e voltei. Por quê? Se o carro parar no caminho, é vergonha para quem? Para mim ou para ele? Vergonha para ele, ué. Ele que me mandou, ele não põe gasolina no carro. O problema é dele.
eu não trago sobre mim a responsabilidade do meu sustento. Digno é o trabalhador do seu salário. É ele quem paga. Eu só tenho que fazer o quê? Obedecer. O restante é com ele. O nosso Pai Celestial sabe do que nós precisamos. Amém, amados? A fé diz respeito a confiar no caráter de Deus. Hebreus diz que não tendo por quem jurar alguém maior do que ele, ele jurou por si mesmo. E mediante duas coisas imutáveis, ele estabeleceu. Quais são as duas coisas imutáveis? O seu caráter e a sua palavra. E é nisso que ele trabalha. É a fé de Deus que foi entregue a nós. Amém? A fé não é nossa, é a fé de Deus. Amém? E por favor, não diga que você não tem fé. Você está hoje à noite aqui porque a fé de Deus trouxe você. Não é porque você queria ouvir uma palavra de quem quer que seja. É porque você sabe que quando você se desloca para ouvir uma palavra, você sabe que Deus vai falar. E vai mudar a nossa vida. E vai mudar a nossa história. Amém? O nosso Deus é um Deus de fé. Não foi por causa disso que ele falou, haja luz? Se ele por acaso não acreditasse na sua palavra, ele falaria, haja luz? Nós estaríamos até agora, eu nem sei onde. Porque não haveria luz, não haveria terra, não haveria lugar, não haveria homem e mulher. Mas ele falou, haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. Eu gosto de ler aquele texto, quando Jesus chega para o coxo, 48 anos, doente. O que ele fala para o rapaz? Levanta, toma o teu leito e anda. Mas eu creio que se aquele rapaz não quisesse levantar, a palavra o levantaria. Estou falando absurdo? Não. Você lembra da história do homem que foi jogado em cima do cadáver de Eliseu, dos ossos de Eliseu? Lembra ou não? Você lembra disso? Você lembra da história? Iam levar um homem para ser sepultado. Depois que vem o exército inimigo, o que eles fazem com o cadáver? Eles jogam em cima do cadáver, dos ossos de Eliseu. Eu pergunto a você, foi a fé de quem? Foi a fé do pessoal que jogou o cadáver? Foi a fé do cadáver ou foi a fé de Eliseu? Foi Deus. É que a gente fica assim, olhando para a fé da gente para que as coisas aconteçam. Amados, não é a nossa fé, é o nosso Deus. Infelizmente eu tenho escutado aí mensagem que ensina a gente a ter fé na fé. E algumas pessoas falam assim, mas minha fé é menor do que um grão de mostarda, é igual um grão de mostarda. Mas por que Jesus falou sobre o grão de mostarda? Se a nossa fé for como um grão de mostarda. Você conhece grão de mostarda? Não. Menor do que uma cabecinha de alfinete. Foi o que ele falou. Se for como um grão de mostarda, você vai falar para esse monte, levanta-se e te lança no mar. O que Jesus quer dizer? Que qualquer fé é maior que um grão de mostarda. Ele está dizendo, ainda que. Esse ainda que está dizendo que não tem ninguém que tem fé como um grão de mostarda. Mas não é o tamanho da sua fé, é o tamanho do seu Deus. É o tamanho do seu Deus. E o nosso Deus é o Pai do universo, é o Criador de todas as coisas, é aquele que sustenta os astros na sua órbita. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Essa palavra que gera em nós fé é a fé de Deus. Amém? Mas o texto que nós citamos, Atos 3, fala da fé de Jesus. E a palavra diz que Deus é fiel e que Jesus é fiel. Nada a ver com o torcido do Corinthians, tá, gente? Deus é fiel, mas não torce para ninguém, só para nós.
Jesus tinha fé? Sim ou não? Tá, deixa eu provar para você que ele tinha fé. E fé no Pai. Se você por acaso fosse fazer uma viagem e precisasse deixar seus filhos com alguém, você escolheria uma pessoa com experiência ou sem experiência de criação de filho? Você escolheria assim, uma família que tem 3, 4 filhos, alguns já criados, né? Já experimentados, porque primeiro filho não serve, porque mais sofre. Mas uma família que tem 3, 4 filhos, para essa família se entregaria. Para que tipo de família Deus entregou Jesus Cristo? Para uma mocinha que não tinha nenhuma experiência, para um rapaz que não tinha nenhuma experiência. Foi para essa família que Jesus entregou, que Deus entregou Jesus. E Jesus veio confiado no Pai, sabendo que o Pai ia cuidar dele desde o ventre de Maria. Ele nasce, é cuidado por Maria, é cuidado por José, entra no ministério, opera milagres até o dia em que se entrega ao Pai para morrer na cruz. E o texto diz que ele vai para a sepultura, sabendo que Deus não permitiria que ele experimentasse corrupção. Jesus tinha fé. E é essa mesma fé que ele entrega para nós. Amém? Porventura, quando o Filho do Homem voltar à terra, encontrará fé? O que é que você responde? O que é que você responde? Não pensa nos outros, não. Você tem que pensar agora em você. Ele vai encontrar fé? Vai, porque ele lhe deu fé. Ele entregou fé. Agora a fé, ela pode adoecer. Ela pode ser provada. Ela pode ser perdida. E como é que eu faço para não perder a fé? Pela palavra. Pela palavra. Amados, eu tive experiência, depois que o Senhor levou minha esposa, de mergulhar na palavra. Eu mergulhei no livro dos Salmos. Eu nunca li o livro de Salmos como li. E também outra forma de enxergar Salmos. E assim, houve momentos que eu estava muito abatido. E eu sentia o calor de Deus no meu próprio corpo, lendo a palavra. A palavra é poderosa. Não se afaste da palavra. Não abandone a palavra. Toma tempo com a palavra. E não é só para ministrar, não é só para pregar para os outros, mas olha para a palavra como o pão de Deus, que sustenta, que abriga, que consola, que levanta você. Amém? Isso vai manter a sua fé em Deus. Isso vai sustentar a sua fé no Senhor. 2 Coríntios 4,13. 2 Coríntios 4,13 diz: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Nós temos o mesmo espírito de fé que o Senhor Jesus Cristo tem. Você tem fé nisso? Não? Você está deixando essa palavra chegar ao seu coração? Deixa essa palavra, deixa o Espírito Santo colocar essa palavra no seu interior. Tendo o mesmo espírito da fé. Você tem e eu tenho. Amém, amados? Até aqui tudo bem? Sem fé é impossível. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que de Deus se aproxima creia que Ele é. O verbo existir, ele é fraco, ele é muito fraco,
Porque quando a gente fala de existir, a gente pensa, por exemplo, em Saci Pererê. A gente pensa em mula sem cabeça que solta fogo pelo nariz. São as histórias que a gente escuta quando é criança, né? Aí sim, você pode empregar essa palavra existir, o verbo existir. Mas a palavra ali é muito mais forte. Aquele que se aproxima de Deus crê que Ele é. Ele é. E aí eu volto com você para a pergunta que é feita a Moisés. Quando Deus fala com Moisés para libertar o povo, Moisés faz uma pergunta. Lembra a pergunta que Moisés faz? Quem foi que me enviou? O que você acha dessa pergunta? Cabida, descabida? Por que foi feita essa pergunta? Vamos lá, gente. Na realidade, são 430 anos vivendo numa cultura diferente. 430 anos, amados, a gente muda de sotaque. O baiano vem para cá, começa a falar porta. O paulista vai para lá, começa a falar porta. São 430 anos. As histórias de Abraão, as histórias de Noé, já era uma lenda. Era muito contato com muitos deuses. Por isso Moisés pergunta: quem foi que me enviou? O que que Deus responde? Eu sou. Só Ele é. Com essa resposta, ele fala quem Ele é e também ele diz que nenhum outro é. Ele já acerta os dois lados. Eu sou o único que sou. O Deus gato, Deus gavião, Deus crocodilo, Deus águia, Deus coiote, nenhum desses é. Amém? Queridos, às vezes a gente tem muitos deuses. A gente tem muitos deuses. A gente tem coisas que ocupam o lugar de Deus. Às vezes você pede uma pessoa e você diz assim: sem ela eu não posso viver. Ou seja, a pessoa passou a ser Deus para você. Sem esse emprego eu não posso viver. O emprego é Deus para você. Sem tal coisa eu não posso viver. Aquela coisa é Deus para você. A gente só não pode viver sem Deus. Só Ele é a nossa fonte de vida. Só Ele é o nosso sustento. Amém? Você crê nisso? Não. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é. E que é recompensador. Querido, ninguém que busca a Deus vai voltar com mão vazia. Pode ser que você saia com um não, mas com mão vazia não. Sim ou não? Pode ser que você escute um não. E eu tenho aprendido que o não de Deus é melhor do que o sim. Porque o sim pode ser concessão. O não é proteção. Você entende isso? Não? Quantas vezes o filho da gente fica magoado com a gente, né? Meu pai não me ama. Por quê? Porque eu pedi fósforo e álcool para brincar no quintal e ele não deu. Então meu pai não me ama. O não foi proteção? Quando Deus lhe deu um não, dê testemunho. Irmãos, eu estava orando a Deus, Deus falou não. Que coisa gostosa, vi um não de Deus. Mas eu só escuto testemunho quando Deus fala assim. Como a gente não conhece o caráter de Deus. Você vai encontrar diversos lugares na Escritura quando pessoas insistiram e Deus fez a vontade das pessoas. Lembre-se das codornas no deserto. Ninguém daquelas próximas de 6 milhões de pessoas no deserto morreu de fome, mas teve gente que morreu com carne saindo pelo nariz.
Por quê? Porque olharam para o maná e chamaram de pão vil. Eu não quero mais isso, eu quero carne, e Deus deu carne. Eu li um artigo sobre oração, e o autor dizia: infeliz é o homem a quem Deus diz sempre sim. Amados, como é bom Deus de vez em quando fala não para a gente. Você pode dizer um amém, não? Ou a gente é filho mimado que quer sempre um sim? Amados, o não de Deus sempre vai ser proteção para nós. Então minha sugestão é que você solte foguete quando vier um não. E dê testemunho também quando der um sim. Mas faça mais festa pelo não. Porque Deus está lhe protegendo de alguma coisa à frente. Sempre vai ser assim. O não vem do caráter bondoso de Deus. O sim também. Mas algumas vezes é uma concessão. É Deus querendo lhe ensinar alguma coisa por causa da minha e a sua teimosia. Quando você orar, sempre faça como Jesus. Se for possível. Se for possível. Se cooperar com o Senhor, me dá um sim. Mas se não cooperar, tudo bem. Eu estava falando para vocês, estava me lembrando da experiência da minha esposa. Eu estava à frente do computador fazendo o nosso check-in, porque nós íamos na noite seguinte viajar para a Europa. Ela para ficar com a filha e os netos, e eu para pegar o meu genro e ir com ele para a Rússia. Era uma viagem longa e eu precisava dele para me ajudar com a língua. E eu estou lá tentando, fazendo o check-in, e aí eu percebi que o passaporte dela estava vencido. Eu falei: Irani, seu passaporte está vencido. E ela, ingênua, falou: sim, e daí? Eu falei: você não vai viajar. Aí eu liguei para os irmãos, para os obreiros, e falei: gente, ora aí, porque coisa ficou preta aqui agora. E vamos orar. E ela tinha um relacionamento com Deus assim como eu nunca vi. E ela falou: Deus, o Senhor sabe que eu estou com saudade dos meus netinhos. Não tinha nada a ver com a obra. Eram os netos. O Senhor sabe que estou com saudade dos meus netos. Quero ver meus netinhos, Senhor. E faz algum milagre, porque eu quero ver meus netinhos. Mas se o Senhor não fizer, eu te louvo, eu te amo. E começou a adorar a Deus assim, como se já tivesse recebido. Falei: Deus do céu. Que coração. Liguei imediatamente para um juiz amigo meu. Não era aquele que eu falei primeiro, outro. Falei: Bernardo, como é que fica uma situação dessa? Ele falou: Jamê, não dá não. Um passaporte de emergência, 2, 3, 4 dias. Mas eu tenho uma amiga lá em Guarulhos, que é policial federal. Você pode ligar para ela. Isso era 11 e tanto da noite, gente. Eu liguei para essa policial. Ela falou: olha, a mesma coisa que ele falou, não dá certo não. Tem condição. Mas venha para cá amanhã com as malas. O voo era 11 da noite. Nós chegamos no aeroporto 11 da manhã. Mineiro, né? Mineiro não perde trem. Fui para lá. Encontramos a policial. E a policial não deu qualquer esperança. Mas falou: vamos conversar com o delegado federal. Fomos. Era um japonesinho. Ele olhou a situação, olhou o passaporte e falou: não dá não. É impossível. Impossível. Falei: tá bom. Ele falou: olha, só se fosse caso de morte, caso assim de uma empresa que está precisando de um funcionário urgentemente, aí a gente faz um passaporte do momento. Agora, para passear, ele falou: não vou passear. Eu estou indo para a Rússia, preciso deixar ela cuidando da minha filha e dos meus netos, porque o meu genro vai viajar comigo. Eu não vou passear, estou a trabalho. Ele falou: bom, é diferente. Vai lá tirar foto.
2 horas ele estava com o passaporte na mão. E aí se confirmou uma coisa que aconteceu lá em Jundiaí, e o João sabe disso. Qualquer problema difícil, ligava para a Elirani, ora aí. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que está conosco quando nós damos a Ele liberdade. Ele faz milagres. Amém? Você acha que o nosso Deus é um Deus de fé? Ele teve fé no Filho, que o Filho não ia traí-lo, e o Filho teve fé nele, que não ia deixar o seu corpo experimentar a corrupção. É por isso, amado, que nós precisamos crer em Deus em todo o tempo. Eu tenho dito para os irmãos a seguinte frase, que pode parecer jocosa, pode parecer brincadeira, mas se você estiver morrendo, morre tranquilo, não esperneia não, não estribucha, não fique moribundo, porque a semente que está dentro de você vai levantar você dos mortos, vai levantar você da sepultura, vai restaurar você, porque se habita em nós o Espírito daquele que levantou a Cristo dentre os mortos, esse mesmo Espírito levantará os nossos corpos mortais, vivificando pelo poder do Espírito Santo. Você tem fé nisso? Não? Aí a pergunta final: quando o Filho do Homem voltar à terra, Ele vai encontrar fé em você? O que é que você diz? Vai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Podemos orar? Você pode orar? Pela fé? Queria que você orasse por nós. Pode ficar de pé, os irmãos. Depois o Altamir vai dar um recado. Eu quero louvar o Senhor, falar uma coisa muito séria para os irmãos, que eu estou em família aqui. Meu pai na fé, o mesmo pai na fé que o Jamê, ele, quando a gente ia pregar, ele falava assim para a gente: você tem uma palavra ou você está com a palavra? Isso dava para mim assim uma responsabilidade muito grande, que pregar uma palavra era fácil, mas pregar a palavra que Deus estava dando era algo muito forte. A responsabilidade era muito grande. E a gente então procurava tomar essa responsabilidade. E ele passou para nós muita visão. O Jamê, como filho na fé, andou muito junto com o Arthur, meu pai na fé. Trouxeram o apostólico para o Brasil, trouxeram o Christian Romo, o Jorge Mitian. E até hoje o Jamê faz parte de uma equipe apostólica e tem um trabalho, um encontro anual há 44 anos consecutivos na região de Campinas, aí, né, Jamê? 46. Na região de Campinas. Parece que eu fui no primeiro. Foi lá em Balse? Foi lá? É. Mas eu estou falando isso porque eu creio o seguinte: eu respeito a posição de cada um, mas eu creio que nós temos que voltar aos fundamentos. E a Bíblia fala que a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E fala que Cristo Jesus é a pedra angular. 1 Coríntios capítulo 3 fala: ninguém pode lançar outro fundamento além do qual já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então existem essas bases. E hoje, com toda humildade, eu falo para os irmãos, muitas igrejas estão andando fora do que não pode e não deve, fora da visão apostólica e profética na prática. E eu creio que o ministério de apóstolo e profeta, o Jamê está aqui, se eu estiver falando errado, ele tem liberdade, são ministérios de fundamentos e de alinhamento. Hoje as igrejas estão desalinhadas, estão fazendo entretenimentos, muitas coisas para que possa reter os membros ali.
Mas a visão apostólica, ela restaura vidas, consequentemente outros ministérios estão juntos, mas essa base eu tenho procurado andar. Eu queria pedir para o Jamê, que ele vai orar, depois o Altamir vai dar um recado à Cristina também. Eu queria pedir para o Jamê orar por nós, não endeusando um homem, mas reconhecendo um ministério que Deus tem levantado, ministério que tem ensinado a palavra, tem realmente um ministério itinerante, um ministério com lideranças, e eu quero honrar isso. Eu reconheço esse ministério dele. Ele sabe, eu canso. O Jamê, ultimamente, ele está quase me despedindo, mas eu acho que eu vejo que ele vai me despedir, eu desligo, falo tchau. Mas assim, melhor não. Então eu queria pedir assim humildemente, né, para que ele orasse por nós, todos os representantes aqui, nossas regiões, cidades aqui, tem gente de Bauru, tem gente de Agudos, para que o Senhor estivesse fazendo um alinhamento na igreja, e pedindo a direção do Senhor, e abençoando a gente, orando por nós, com aquilo que Deus tem dado para ele. Eu quero receber, eu já falei isso para ele, quero receber esse legado, que era do Arthur, e o legado que Deus tem dado para ele. Ministério apostólico, ministério de fundamento, ministério de edificar, de consolidar, de firmar igrejas, nessa mensagem que ele está pregando. Fundamentos. Se nós deixarmos os fundamentos, eu acredito, vou falar uma coisa da minha posição, se nós deixarmos o apostólico e o profético, nós vamos estar deixando peças fundamentais na edificação da igreja. E eu estou falando com pessoas que eu sei que conhecem a palavra aqui, não estou falando que eu sou superior, eu estou em cima, vocês estão, não, estou falando para nós. Nós temos que reforçar, ser fiel, ser obediente e não deixar de colocar isso nas nossas vidas. Muito obrigado de você estar aqui. Eu queria que o Jamê orasse, depois vamos passar para os recados para vocês. Você quer falar? Eu, antes de orar, eu queria que a gente orasse por cada um de nós mesmos. Toda palavra tem que ter uma resposta. Concorda ou não? Se Deus falou, a gente tem que dizer a Ele: Senhor, o Senhor falou comigo. Se a gente achar que Deus não falou, não tem problema. Mas se Deus falou com você, você precisa responder. Porque o nosso Deus é Deus do diálogo. Ele fala e a gente responde. Então eu quero pedir que você ore. Ore por você, não orar por outra pessoa, ore por você. E deixe o Espírito Santo calar profundamente a sua palavra em cada coração. Ó Deus, ó Deus, ó Deus. Senhor, ajuda-nos a combater o bom combate. Ajuda-nos, Pai, a guardar e andar na carreira que o Senhor tem para nós. E ensina-nos a guardar a fé. Não permitir, Pai, que os pensamentos, as motivações, os ataques do inimigo e deste mundo venham destruir a nossa fé. Ao contrário, Senhor Deus, ensina-nos a fortalecer a nossa fé, dia após dia. Queremos ser fiéis à fé que o Senhor tem nos dado. Queremos ser cheios da Tua fé, Senhor. Tua palavra diz, Senhor Deus, nós lemos aqui que sem fé é impossível te agradar. O Senhor sabe disso. Foi o Senhor quem falou isso. Então nós te pedimos, Pai, com toda humildade, que o Senhor nos acrescente a fé. Nós oramos como aquele homem falou, nós cremos, mas ajuda-nos na nossa falta de fé. Nós oramos como aquele homem ora, Pai. Somos falhos, Pai, somos inconstantes, Pai, mas nós cremos que se o Senhor firmar a fé no nosso coração, nós vamos ter perseverança, nós vamos caminhar firmes para o alvo que o Senhor tem para cada um de nós. Senhor Deus, abençoa a Tua igreja nessa cidade, Pai. Abençoa o Teu povo, Senhor, o Teu povo que é santo, o Teu povo que é chamado por Ti, Senhor, o Teu povo que carrega o Teu nome, Senhor, o Teu povo que confessa o Teu nome, Senhor.
Eu clamo a Ti junto com meus irmãos, Pai, levanta nesta região um povo santo, modesto, humilde, que tem o Teu louvor nos seus lábios, cujo coração é reto diante de Ti, Senhor. Pai, tira toda mistura do nosso meio, tira toda mistura do nosso coração, alinha o nosso pensamento, ordena os nossos pensamentos. Nós não queremos pensar em vão, Senhor Deus, afasta a vaidade do coração de cada um de nós, Pai, e dá-nos firmeza no Teu caminho, Senhor. Levanta homens e mulheres santos diante do Teu povo, levanta profetas nessa região, Senhor Deus, que nos indiquem o caminho, levanta apóstolos, Pai amado, que fundamentem a nossa vida, levanta pastores que toquem em nossas vidas, Pai, levante evangelistas, Senhor Deus, que nos ajude a trazer aqueles que não Te conhecem, traz mestres, Pai, para nos ensinar como andar. Deus, nós precisamos da ação do Teu Espírito, por favor, Senhor, toma o Teu lugar no nosso meio, Senhor, toma o Teu lugar, e opera em nós nesses dias, Pai. Eu oro por cada irmão aqui, e nesta noite, Pai, que a esperança no Senhor seja fortalecida, renova a esperança, Pai, renova a esperança no coração dos Teus servos aqui nesta noite. Ó Deus, a esperança que vem do Senhor e está colocada no lugar santo, ó Deus, essa esperança que vai nos prender, nos firmar, Senhor, no meio das tempestades. Guarda-nos, Senhor, guarda-nos em Ti mesmo, sustenta-nos em Ti mesmo, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoa-nos para que possamos abençoar. Oh Deus, firma o nosso coração para que possamos espalhar a Tua fé, Senhor, no meio daqueles que ainda não têm Tua fé, Senhor. Eu rogo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amados, eu tenho no meu coração uma palavra que Deus vai chamar alguns de nós aqui para sair do barco. O Senhor vai chamar alguns de nós para confiar só nele, só nele. A palavra diz que nós precisamos crer nele, confiar nele. Nós fomos chamados para caminhar no Senhor, e Deus não tem prazer naquele que retrocede. Em nome de Jesus, Pai, convence os nossos corações, Pai. Fala conosco hoje à noite ainda, Pai, através de sonhos, de visão, e ao tomar a Tua palavra, Pai, abre a Tua palavra para nós em casa, abre a Tua palavra, Pai, que a Tua palavra seja fogo no nosso coração, Senhor, que a Tua palavra ilumine os nossos olhos, Pai, que a Tua palavra seja doce, Pai, doce como mel, que a Tua palavra nos dê sabedoria, Senhor, que a Tua palavra para nós seja mais desejável que ouro puro. Ó Senhor Jesus, e ajuda-nos a espalhar a fé no Teu nome, somente no Teu nome. Nós Te bendizemos, Pai.